O ar na suíte presidencial do Hospital St. Peter era rarefeito, filtrado e mantido a uma temperatura constante de 22 graus. Não cheirava a doença ou desinfetante, mas a uma mistura sutil de lavanda e dinheiro. Era o andar da cobertura, reservado para bilionários políticos e para o homem que agora estava imóvel na cama de alta tecnologia. Arthur Monteiro, um magnata da indústria, vítima de um aneurisma cerebral complexo. Ele jazia em coma há 3 semanas. Seus olhos estavam fechados, sua respiração ritmada pelo ventilador mecânico. Um monumento de carne e osso cercado por máquinas que apitavam suavemente, monitorando a vida que teimava em permanecer. Laura era a enfermeira que deslizava por aquele quarto como uma sombra gentil. Ela não fazia parte da equipe regular da cobertura. Ela era a enfermeira-chefe da UTI coronariana, mas havia feito um pedido especial, quase implorado, para ser designada como cuidadora primária de Arthur. Ninguém entendeu por quê. Ela era jovem, mas sua competência era lendária nos andares de baixo. Aqui, ela era apenas mais uma. Ela ajustou o gotejamento do soro, seus movimentos precisos e silenciosos. Ela umedeceu os lábios de Arthur com uma gaze e, inclinando-se, sussurrou: "Bom dia, Sr. Arthur. O dia está nublado hoje em São Paulo, mas o médico disse que seus exames estão melhorando. O senhor está indo bem." A porta da suíte se abriu sem aviso prévio, batendo levemente contra o batente. A presença do Dr. Otávio Bastos não entrava em uma sala. Ela a invadia. Ele era o neurocirurgião estrela do St. Peter, um homem tratado como uma divindade. Seu jaleco era impecavelmente branco sobre um terno italiano. Seu relógio de ouro brilhava sob as luzes dicróicas. Ele era seguido por um trio de residentes pálidos que pareciam filhotes assustados. Ele ignorou Laura completamente. Seus olhos foram direto para a prancheta digital na base da cama. Ele passou os dedos pela tela, sua expressão se tornando um esgar de desprezo. Quem foi o incompetente que ajustou o manitol para 15 miligramas? A voz de Laura saiu firme, embora baixa. "Fui eu, Dr. Otávio. O último exame de sódio mostrou uma ligeira hipernatremia, e o protocolo sugere reduzir o agente osmótico para..." Otávio soltou uma risada. Não foi uma risada de humor. Foi um som curto, agudo, como um latido. "Protocolo? Querida, eu sou o protocolo." "Você?" ele disse, finalmente olhando para ela, seus olhos varrendo-a de cima a baixo com desdém. "É uma enfermeirazinha. Uma técnica glorificada. Você não sugere nada. Você não interpreta exames. Você está aqui para trocar lençóis, aplicar injeções e chamar um médico de verdade quando uma dessas máquinas barulhentas apitar. Entendido?" Os residentes olharam para os próprios sapatos. A humilhação era tão espessa quanto o ar estéril. Laura sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a postura. "Com respeito, doutor, minha função é..." "Sua função é calar a boca quando eu estou falando." Ele a cortou, sua voz agora baixa e ameaçadora. Ele se aproximou dela, invadindo seu espaço pessoal. "E o que é isso? Você estava falando com ele?" Ele zombou, apontando para o homem na cama. "Você está rezando? Cantando cantigas de ninar? Deixe-me poupar seu fôlego, senhorita. Qual é o seu nome mesmo?" "Não importa. Ele não está ouvindo. Ele é um vegetal de luxo. Um pedaço de carne muito caro que minha genialidade mantém vivo. Pare de perder tempo e vá buscar meu café." Ele jogou a prancheta na poltrona de couro e saiu, seguido por sua comitiva assustada. Laura ficou parada, suas mãos fechadas em punhos ao lado do corpo, tremendo de raiva contida. Ela olhou para o rosto imóvel de Arthur Monteiro, as lágrimas queimando em seus olhos. Ela engoliu o nó na garganta, respirou fundo e, desafiadoramente, pegou a mão do paciente. "Não ligue para ele, Sr. Arthur. O senhor não é um vegetal. O senhor é um lutador." O que ela não sabia, o que ninguém naquele hospital sabia, era o quão certa ela estava. Um vegetal de luxo. A crueldade daquelas palavras ecoou no quarto silencioso. Mal sabia o Dr. Otávio que ele estava sendo julgado pelo homem que ele acabara de insultar. "O que você acha que vai acontecer quando a arrogância desse médico for longe demais? Laura conseguirá aguentar essa humilhação calada? Queremos saber o que você espera. Se você adora histórias onde a justiça finalmente aparece, faça um favor a si mesmo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe o seu like para fortalecer essa história e comente aqui embaixo qual deveria ser o destino do Dr. Otávio.
Por trás daquela fachada imóvel, Arthur Monteiro estava acordado, terrivelmente acordado. O aneurisma o havia deixado em um estado aterrorizante conhecido como síndrome do encarceramento. Sua mente estava perfeitamente lúcida, mas seu corpo era uma prisão. Ele não podia mover um dedo, não podia piscar, não podia falar. Nas primeiras semanas, foi um inferno de pânico silencioso. Ele ouvia os médicos discutindo seu caso sobre sua cama como se ele fosse um objeto, um conjunto de dados em uma tela. Ele ouvia os prognósticos sombrios, as discussões sobre qualidade de vida e danos cerebrais. E ele ouvia o Dr. Otávio Bastos. Ele ouvia a arrogância, o tom de voz inflado, o jeito como ele se gabava para os residentes sobre a cirurgia milagrosa que ele havia realizado. Arthur, um homem que construiu um império do nada, que sabia ler homens como ninguém, reconheceu o tipo imediatamente. Um gênio técnico com a alma de um tirano mesquinho. Mas então, em meio àquele coro de vozes clínicas e indiferentes, surgiu a voz de Laura. Ela era diferente. Ela não o tratava como um caso, mas como uma pessoa. Ela lhe dava bom dia. Ela contava sobre o tempo lá fora. Ela lia as notícias do mercado de ações para ele, dizendo com um sorriso na voz: suas ações subiram de novo. O senhor é imparável. Ela limpava seu rosto com um cuidado que não era apenas profissional. Era gentil. Ela era a única pessoa que o impedia de afundar no desespero. Ele ouvia o jeito como os outros funcionários a tratavam, com um respeito que beirava a reverência. Ela era a enfermeira-chefe que todos admiravam, conhecida por defender sua equipe e por sua ética de trabalho implacável. E ele ouvia o Dr. Otávio. Ele ouvia o desprezo diário. Laura, seu relatório está incompleto. Laura, a curva de pressão dele está oscilando. Você sequer sabe ler um monitor. Laura, por que você ainda está aqui? Não tem uma pia para lavar. Cada insulto era uma facada no silêncio impotente de Arthur. Ele tentava, com toda a força de sua mente, mover um dedo, fazer um som. Sua raiva era um vulcão adormecido. Enquanto isso, nos corredores, a reputação de Otávio era de aço. Ele era o protegido do conselho de administração. Ele trazia prestígio internacional para o St. Peter. Sua taxa de sucesso em cirurgias impossíveis era quase perfeita. A administração fechava os olhos para sua personalidade abrasiva, considerando-a o preço do gênio. Várias enfermeiras haviam se demitido por causa dele, mas Laura ficava. Os outros funcionários não entendiam. Por que ela aguenta? Sussurravam na copa. Ela é a melhor de nós. Poderia trabalhar em qualquer lugar. Mas Laura apenas sorria e dizia: eu tenho um motivo para estar aqui. O que ninguém sabia era que, lentamente, a prisão de Arthur estava começando a ceder. A genialidade de Otávio na cirurgia, combinada com o cuidado incansável de Laura, estava funcionando. Há 3 dias ele conseguiu mexer o dedo mínimo do pé esquerdo. Ninguém viu. Ontem ele conseguiu contrair o músculo da panturrilha. Ele estava guardando sua recuperação. Ele estava esperando. Ele era um estrategista, e um estrategista nunca mostra sua mão antes da hora certa. Ele estava ouvindo, aprendendo e, acima de tudo, julgando. E o Dr. Otávio Bastos estava sendo julgado e considerado culpado, repetidas vezes, todos os dias. Faltava apenas a sentença. A tempestade finalmente estourou em uma tarde de quinta-feira. O hospital estava caótico. Um acidente grave na Marginal havia lotado a emergência e a tensão subia por todos os andares. O Dr. Otávio estava em um humor particularmente venenoso. Uma de suas cirurgias agendadas havia sido adiada, e para ele isso era um insulto pessoal. Ele entrou na suíte de Arthur como um furacão, seus residentes encolhidos atrás dele. Laura estava ao lado da cama, realizando um procedimento delicado. A troca do catéter da linha arterial de Arthur. Era um procedimento que exigia precisão absoluta e esterilidade. Ela estava concentrada, usando máscara, luvas e campo cirúrgico. Otávio parou bruscamente. O que você pensa que está fazendo? Laura não levantou os olhos, sua voz abafada pela máscara. Trocando a linha arterial, doutor. O protocolo de 7 dias. Protocolo de novo? Ele zombou. E quem lhe deu autorização? Eu sou o médico responsável. Você não toca no meu paciente sem a minha ordem direta. Doutor, é uma diretriz padrão de prevenção de infecção.
O senhor mesmo assinou o memorando. Foi a coisa errada a dizer. Desafiar sua autoridade, citar suas próprias regras contra ele, foi imperdoável. Você está me chamando de mentiroso, enfermeira. Ele sibilou. Ele se aproximou e, em um gesto de puro desprezo, bateu na bandeja de instrumentos estéreis que ela segurava. Pinças, agulhas e gaze voaram pelo chão. O campo estéril estava contaminado. O braço de Arthur, com a cânula parcialmente exposta, estava vulnerável. Olhe o que você me fez fazer, gritou ele, culpando-a por sua própria agressão. Sua incompetência é inacreditável. Você poderia ter causado uma sepse. Você é um perigo para este paciente. Laura olhou para os instrumentos no chão, depois para ele, seu rosto pálido de choque por trás da máscara. O senhor derrubou. Eu? Ele gritou, agora em plena fúria. Você me distraiu! Você é insolente! Você não tem disciplina! Ele arrancou a própria prancheta da mão de um residente e a jogou no chão, perto dos pés de Laura. Os papéis voaram. Você contaminou meu paciente e agora está sujando meu chão. Apanhe. O silêncio no quarto era total, exceto pelo bip suave dos monitores. Os residentes estavam congelados de horror. Aquilo não era medicina, era abuso. O quê? Sussurrou Laura. Eu disse, apanhe, repetiu Otávio, sua voz agora terrivelmente calma e cheia de veneno. É isso que você faz de melhor, não é? Limpar a bagunça dos outros. Apanhe os papéis. Agora. Laura olhou para o rosto contorcido de ódio do médico. Ela olhou para o paciente vulnerável na cama. E para o horror silencioso de Arthur Monteiro, que assistia a tudo com os olhos da mente, ela se ajoelhou. Ela se humilhou. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia pegar os papéis. Otávio sorriu, um sorriso cruel de vitória. Ele se inclinou sobre ela, como um predador sobre sua presa. Sabe, eu nunca entendi como uma enfermeirazinha de periferia como você conseguiu um cargo de chefia neste hospital. Você não tem o nível do St. Peter. Você não tem a classe. Ele olhou para o corpo imóvel de Arthur. Que desperdício. Um paciente tão rico, sendo cuidado por uma serviçal. Você provavelmente só conseguiu o emprego porque deve ter se oferecido para algum diretor, não é? É a única explicação. Foi o golpe final. A acusação vil, a humilhação de gênero e classe, tudo na frente do paciente que ela cuidava com tanto zelo. Laura se levantou de um salto. As lágrimas que ela segurou por semanas finalmente romperam. Chega! O senhor é um monstro! O senhor não é um médico, é um... É uma o quê? Desafiou ele. Continue. Me dê um motivo para eu acabar com a sua carreira medíocre agora mesmo. Você é uma zero à esquerda. Você está suspensa. Saia da minha frente. Saia deste quarto. Está demitida da minha equipe. Laura, soluçando, correu para fora do quarto. Otávio observou-a ir, seu peito inflado de orgulho sombrio. Ele tinha vencido. Ele sempre vencia. Ele se virou, arrumando o jaleco. Ele se aproximou do paciente na cama, dando um tapinha condescendente no ombro de Arthur. Não se preocupe, meu caro Monteiro. Vamos tirar o lixo. Vou arranjar alguém de melhor estirpe para cuidar do senhor. Ele se virou para sair da sala, assobiando baixinho. E então, uma voz. Não era a voz dos residentes. Não era a voz de fora. Era uma voz que não era ouvida há 3 semanas. Uma voz rouca, áspera como cascalho, mas carregada com o peso de um império. Eu acho que... não. O Dr. Otávio Bastos congelou. O sangue drenou de seu rosto. Ele se virou lentamente, seus olhos se arregalando em descrença. Os olhos de Arthur Monteiro estavam abertos. E eles não estavam mais vazios. Eles estavam fixos nele, queimando com uma fúria fria e lúcida. O quê? Gaguejou Otávio. Senhor Monteiro? O senhor acordou? Meu Deus, é um milagre. A cirurgia. Eu consegui. Ele correu para a cama, pegando sua lanterna de exame. Senhor Monteiro, não fale. Não se esforce. Vou chamar a equipe. Eu sabia que minha técnica era... Uma mão, que estava imóvel há 21 dias, subiu e agarrou o pulso do médico. A força do aperto foi como um torno de aço. Otávio gritou, mais de choque do que de dor. Tire suas mãos de mim, rosnou Arthur. A porta se abriu. Era Laura. Ela ouviu a voz, o grito, e correu de volta, seu rosto manchado de lágrimas, pensando que Arthur estava tendo uma convulsão.
Doutor, senhor Arthur, o que está... Ela parou petrificada. Ela viu. O paciente em coma estava acordado, segurando o médico-chefe pelo pulso, seus olhos cheios de fogo. Otávio estava em pânico total. Laura, rápido, ele está delirando. É agitação pós-coma. Pegue o sedativo. Rápido, me ajude. Arthur não tirou os olhos de Otávio, mas sua voz se dirigiu a Laura. E o tom de fúria desapareceu, substituído por algo que ninguém ali poderia esperar. Não, minha filha. Não precisa de sedativo. O mundo parou de girar. Os residentes prenderam a respiração. O bip dos monitores parecia ensurdecedor. Otávio olhou de Arthur para Laura, seu cérebro genial incapaz de processar. Filha, do que ele está falando? Ele está confuso. O aneurisma. Laura deu um passo à frente, as lágrimas agora fluindo por um motivo totalmente diferente. Ela colocou a mão sobre a de seu pai, que ainda segurava o médico. Pai, ela sussurrou, a voz embargada. O senhor voltou. Eu sabia que o senhor voltaria. Arthur virou o rosto para ela e um leve sorriso tocou seus lábios. Eu nunca fui embora, querida. Eu estava... ouvindo. O queixo de Otávio caiu. A realização o atingiu como um caminhão. Laura, a enfermeirazinha, a serviçal. Laura Monteiro, a única herdeira do Império Monteiro, aquela que, diziam as lendas da alta sociedade, havia desaparecido para viver uma vida simples? Ele finalmente entendeu. Laura nunca usava o sobrenome do pai no hospital. Ela usava o da mãe. Ela construiu sua carreira do zero, na emergência pública, antes de ser contratada pelo St. Peter por puro mérito. Ela queria ser respeitada por sua competência, não por seu nome. E quando seu pai adoeceu, ela veio cuidar dele, sabendo que seria a única a vê-lo como um pai, e não como um troféu ou um vegetal. Não, não pode ser, gaguejou Otávio, tentando desesperadamente se soltar. Isso é um engano. Ela é uma golpista. Ela está se aproveitando. A única fraude, aqui, é você, disse Arthur, sua voz ganhando força a cada segundo. A adrenalina de sua fúria estava despertando cada nervo adormecido. Pai, solte ele. O senhor vai se machucar, pediu Laura gentilmente. Arthur obedeceu à filha. Ele largou o pulso de Otávio, que recuou, massageando a marca vermelha. Senhor Monteiro, por favor, eu não sabia. Foi um mal-entendido, implorou Otávio, sua arrogância derretendo em puro terror abjeto. Eu estava estressado. Eu salvei sua vida. Eu sou o melhor. Você é um mecânico, disse Arthur, sua voz agora um trovão. Um técnico brilhante. Mas você não é um médico. Um médico cura. E você fere. Você assediou moralmente a melhor profissional deste hospital. Na minha frente. Arthur olhou além de Otávio para os residentes na porta. Chamem o diretor administrativo. Agora. Não, esperem! Gritou Otávio. Senhor Monteiro, por favor. Podemos conversar. Um bônus. Eu posso... Você acha que isso é sobre dinheiro? Riu Arthur, uma risada seca e terrível. Eu ouvi você me chamar de vegetal de luxo. Eu ouvi você humilhar minha filha por semanas. Você a chamou de serviçal. Você a acusou de... coisas vis, para conseguir o emprego dela. O diretor administrativo, Roberto, chegou correndo, pálido. Ele viu Arthur Monteiro sentado, acordado, e quase desmaiou. Senhor Arthur, é um milagre. É justiça, Roberto, disse Arthur. O Dr. Bastos estava nos explicando que a enfermeira-chefe Laura está suspensa. Otávio tentou interromper. Foi um teste, um protocolo de estresse. Arthur o ignorou. Mas acho que há uma confusão. Porque acontece, doutor, que você não trabalha para o conselho. Você trabalha para mim. O vegetal aqui é o dono. O choque final. Otávio sabia que Monteiro era um benfeitor, mas não o proprietário majoritário de toda a rede St. Peter. Arthur olhou para o homem quebrado à sua frente. Você humilhou minha filha, na minha frente, no hospital. E você a demitiu. Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Que coincidência. Porque Dr. Otávio Bastos, pela sua conduta antiética, seu abuso de poder e sua arrogância terminal, você está demitido. Demitido? Gritou Otávio. Você não pode. Eu tenho um contrato. Eu vou processar este hospital até... Roberto, disse Arthur calmamente. Acione a cláusula de conduta moral e assédio. Pague a multa rescisória dele. Eu quero o crachá, as chaves.
e o ego inflado dele fora do meu prédio em 5 minutos. E cancele seus privilégios cirúrgicos em todas as nossas unidades. Permanentemente. Sim, senhor. 2 seguranças, que sempre ficavam do lado de fora da suíte presidencial, entraram. Eles não eram os seguranças comuns do hospital. Eram a equipe pessoal de Arthur. Eles pegaram o Dr. Otávio, um por cada braço. O deus do St. Peter agora era apenas um homem pequeno, sendo arrastado para fora. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou Otávio Bastos. Eu salvei a vida dele! Ele gritava, enquanto era levado pelo corredor. A porta se fechou. O silêncio voltou. Mas era um silêncio novo. Um silêncio de paz. Laura desabou na cadeira ao lado da cama, as lágrimas de alívio finalmente vindo. Arthur estendeu a mão e ela a segurou com força. Eu estava com tanto medo, pai. Ela sussurrou. Eu sei, minha filha, disse ele apertando a mão dela. Eu também. Mas eu não perderia essa cena por nada no mundo. Estou tão orgulhoso de você. A notícia se espalhou pelo hospital mais rápido que uma infecção. A demissão do intocável Dr. Bastos. E a revelação de que a enfermeira mais dedicada do hospital era, na verdade, Laura Monteiro. Naquela tarde, o St. Peter não apenas acordou um paciente, ele acordou para a justiça. E pela primeira vez em anos, a equipe de enfermagem respirou um ar mais leve, sabendo que a arrogância finalmente havia encontrado seu preço. Que reviravolta! O paciente que era tratado como um vegetal era, na verdade, o juiz o tempo todo. A arrogância do Dr. Otávio foi sua ruína, e a dedicação e humildade de Laura provaram ser a verdadeira força. Uma lição poderosa sobre como tratamos as pessoas, não importa quem achamos que elas são. O que você achou desta história de justiça? Aquele momento em que Arthur agarrou o pulso do médico foi de arrepiar, não foi? Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual foi sua parte favorita. E se você acredita que o mundo dá voltas e que a arrogância sempre é punida, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todo mundo que precisa de uma boa história de justiça.